Oi, gente. Meu nome é Olivia, eu tenho 26 anos, eu tenho transtorno de personalidade borderline e também sou adicta. E eu espero poder compartilhar com vocês um pouco das experiências que eu vivi enquanto uma pessoa que carrega o transtorno de personalidade e uma adicção. Porque eu acho que são assuntos que precisam ser debatidos, precisam ser trazidos para a sociedade, porque essas pessoas muitas vezes não têm lugar. Eu me sinto assim, eu sinto que eu não tenho lugar na sociedade. Eu passei por 2 internações, uma compulsória e a outra voluntária, mas voluntária não é exatamente tão voluntária assim. Depois eu explico para vocês quando eu for contar dessa internação. E eu queria hoje conversar com vocês sobre o lugar do borderline. Onde que é o lugar de pertencimento desse borderline? Porque eu fui internada, eu estava numa situação muito de risco a primeira vez. Eu tinha acabado de ter uma overdose e eu não consegui parar de usar sozinha. E eu continuei usando. E eu tinha muitas dores no peito, sendo que eu quase tinha infartado na minha overdose. Então eu tava correndo risco de vida, sim. E até certo ponto a minha família era contra a internação, né? Porque, enfim, por todos os motivos que nós somos contra a internação. Mas chegou um ponto em que ficou insustentável para minha família me manter e sem conseguir dar auxílio, sem conseguir me dar um suporte, sem conseguir me ajudar de qualquer forma. E eu também estava muito agressiva para aceitar qualquer tipo de ajuda. Então eu tive que ser internada compulsoriamente pela primeira vez. E eu acho que tem uma coisa boa que a internação faz, que ela deixa você limpo. Isso se não for nas clínicas que tem acesso à biqueira do lado ou que os funcionários trazem droga pra dentro, porque isso também existe. Mas acho que se eu fosse recomendar pra alguém, eu recomendaria uma internação de 15 dias, no máximo. Porque você precisa sair do ciclo de obsessão pela droga. E acho que 15 dias é o suficiente para isso acontecer. Mas eu acabei não ficando só 15 dias, como eu tinha esperado. Eu fiquei 5 meses. Aí depois eu saí, fiquei um tempo na rua. Fui internada de novo, porque eu tive outra overdose. E fiquei mais 5 meses internada. E aí eu voltei em setembro do ano passado. E desde então eu tenho procurado meu lugar, que eu acho que é um não lugar. Eu acho que o borderline, ele tem um não lugar. Eu tava conversando outro dia com uma amiga minha que tava internada comigo. E a gente conversava sobre como são as pessoas normais, né? Como ela tá fazendo cursinho, ela fala, a sala de aula é muito cheia, tem muitos alunos, é todo mundo muito normal. E eu falei, amiga, você se vê um dia voltando a ser uma pessoa funcional na sociedade? E ela falou que não. E eu também não me vejo recuperando minha funcionalidade para ser um ser produtivo e que se encaixa na sociedade, que produz para a sociedade, que contribui com algum ofício. Eu acho que as internações tiraram a minha funcionalidade, que eu não sei se algum dia eu vou encontrar, eu não sei. Então, eu fui tirada de uma situação muito ruim e de risco, mas me devolveram uma pessoa
com menos habilidades sociais. Então, eu não sei de verdade qual seria o caminho. Eu queria até abrir esse debate, porque enquanto a gente está internado, tem algumas saídas que a gente é permitido a fazer para visitar a família, para voltar para casa e tal. E essas saídas são chamadas de ressocializações. Ressocializações. Ou seja, era um ser que não conseguia mais conviver em sociedade, teve que ser retirado e agora ele está sendo ressocializado. Só que desde que eu saí da minha internação em setembro, eu continuo me sentindo como se eu tivesse de ressocialização. Como se todo dia fosse uma prova de como eu consigo ser produtiva neste mundo, como eu consigo me encaixar neste mundo e como eu não preciso estar numa instituição. Mas tem muita gente que por causa disso entra num ciclo vicioso de sair de instituição, usar droga ou se automutilar, enfim, se colocar numa posição de risco novamente e voltar para a clínica, voltar para outra clínica e viver a vida inteira. Eu conheci gente que tinha 40 internações, 43 internações, enfim, são pessoas que não consigam, e eu imagino que o problema seja esse também, né, a questão de encontrar o lugar de pertencimento do borderline fora de uma clínica de psiquiatria, depois de um tratamento de choque, assim, vamos dizer. Depois eu vou contar pra vocês as minhas experiências. E a minha batalha principal é não entrar nesse ciclo vicioso de entrar em clínica e sair de clínica e quase morrer, e entrar em clínica e sair de clínica e quase morrer. Mas eu vim compartilhar com vocês essa sensação de não pertencimento, de não ter um espaço, de não ter voz, de não ter um lugar no mundo. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas com essa experiência de transtorno de saúde mental e de adicção também, acho que essas pessoas sentem a mesma coisa, assim, que a internação tem um peso muito grande e que parece que você não é devolvido por inteiro. Gostaria que vocês comentassem, quem tiver experiências parecidas ou diferentes, ou que discordem também, podem falar, quero que falem, por favor. Mas é isso, deixo essa reflexão. Qual é o lugar do borderline na sociedade? Um beijo.